Olá, crianças. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos numa fase que a gente começa a entrar propriamente dito na análise dos conteúdos dentro do universo do sexto ano. Mas primeiro a gente tem que fazer um parênteses, tá? Ainda mais no período que a gente vive hoje, é sempre importante a gente saber dar valor à ciência de verdade. A gente vai começar a trabalhar, basicamente, seres humanos. Então a gente começa pela origem do ser humano. Só que sempre tem aquela pergunta: quando o ser humano se tornou um ser humano? Não foi do dia para a noite, não foi um negócio rápido, foi um processo muito longo. Justamente porque esse processo está diretamente relacionado com aquilo que a gente chama de evolução. Evolução é um conceito dentro das ciências, ele é chamado de teoria da evolução, e muita gente pega e fala: é só uma teoria. Não, não é só uma teoria. Em ciência, teoria é uma coisa muito séria. A gente só chama uma coisa de lei quando essa coisa pode ser testada, experimentada o tempo todo. Vamos pegar um exemplo para vocês, né, que é a chamada Lei da Gravitação Universal do Isaac Newton, uma das leis de Newton. É a lei da atração dos corpos. O maior corpo atrai o menor corpo. Isso sempre. Você pode testar nesse exato momento aí onde você está. Pega alguma coisa e deixa cair. Vai cair, vai chegar no chão, não vai? Justamente porque o maior corpo é o planeta e ele atrai tudo para o seu centro. Então, qualquer coisa que você deixar cair vai ser atraído para o centro da Terra. Você consegue comprovar isso a qualquer momento, em qualquer lugar, de qualquer jeito. Isso é uma lei. Quando a gente não pode comprovar isso, quando a gente não pode testar aquela coisa sempre, a gente não pode chamar isso de lei. Então é justamente por isso que a gente chama de teoria da evolução das espécies. Não é porque a gente não sabe como funciona, não é porque a gente não pode provar que funciona, é porque a gente não pode experimentar o tempo todo. A gente não consegue reproduzir em laboratório a evolução de um espécime complexo, como por exemplo um animal. Mas a gente consegue ver evolução em seres unicelulares, bactérias, vírus. É muito fácil perceber a evolução. A gente sabe disso. É só você pensar, por exemplo, na ideia dos antibióticos. No passado, quando se inventou o antibiótico, era apenas um, a penicilina. Hoje a penicilina não faz efeito em praticamente bactéria nenhuma. Hoje a gente tem alguns antibióticos que são muito mais poderosos. E por que o antibiótico não faz mais efeito? Porque as bactérias evoluíram. Elas evoluíram por uma forma que é resistente àqueles antibióticos de antigamente. Então nós criamos novos antibióticos. Esse é um exemplo de evolução. Outros exemplos de evolução a gente encontra no nosso corpo mesmo. A questão da lactose, do leite. Há indícios de que a evolução humana ocorreu para que a gente possa digerir o leite, a lactose, através de uma enzima chamada lactase. É, São poucos indivíduos na espécie humana que têm intolerância à lactose, pensando no total. 10 a 15% da população mundial tem intolerância à lactose. Mas essa intolerância está diretamente ligada ao passado evolutivo. Quando você tem vínculos com grupos humanos que mais cedo domesticaram animais como o boi, como a cabra, como as ovelhas, e extraíam leite para o consumo, esses povos que fazem isso há mais tempo, seus descendentes têm mais enzimas de lactase, digerem melhor a lactose, o leite. Então isso é um processo evolutivo. Outros processos evolutivos podem ser observados facilmente, como por exemplo o tamanho médio das pessoas. Se você for a um museu que mostra, por exemplo, móveis de antigamente, do passado colonial brasileiro, você vai perceber que as camas eram pequenininhas. E aí você olha e fala: gente, uma pessoa adulta não cabe nessa cama. Cabia, porque a média de altura naquela época era muito baixa. As pessoas, elas eram pequenas, elas tinham em média 1,60 m. Hoje a média de altura da população mundial é muito maior. Hoje facilmente nós encontramos pessoas com 1,80 m, 1,70 m, 1,90 m. É bem mais comum, justamente porque nós estamos num processo evolutivo. Nós estamos nos tornando maiores, significativamente maiores. Tudo isso é um processo evolutivo, a gente consegue perceber isso. Um outro bom exemplo da evolução das espécies são os animais domésticos, os gatos e os cachorros, que foram selecionados artificialmente pelos seres humanos
para serem mais amistosos, para serem mais carinhosos, para serem mais companheiros. São exemplos de evolução diretamente relacionados ao ser humano. Isso é muito comum. Então, quando a gente fala em teoria da evolução, não é só uma teoria, é algo comprovado, é algo que nós conhecemos e sabemos como funciona, só que não pode ser replicado a todo instante, porque é um processo que demora milhões de anos. Então é só por isso que a gente chama de teoria. Ela não está em discussão, ela não está em debate, ela é um consenso científico. Você não vai encontrar nenhum cientista sério que questione a teoria da evolução. Ele pode questionar algum mecanismo dentro do processo, mas não a teoria como um todo. É muito certo para a comunidade científica que esse é o processo que funciona. E é através desse processo que nós, seres humanos, evoluímos de uma forma diferente dos demais animais. A evolução, ela não diz que sobrevive o mais forte. Ela diz que sobrevive o mais adaptável. E o que isso quer dizer? O que quer dizer mais adaptável? É o indivíduo que consegue ter mais acesso à comida e que consegue se reproduzir. É disso que a evolução trata. Quanto melhor um indivíduo se alimenta, mais forte ele se torna e maior é a chance que ele tem de passar o seu código genético para a posteridade, para as próximas gerações, de se reproduzir mais. É assim que funciona a evolução. E, em geral, nos animais, nos selvagens, garras, presas, adaptação ao clima, tudo isso era fundamental. Nós, seres humanos, tomamos um outro caminho, o caminho da inteligência. Nós evoluímos de uma espécie que aparentemente não tem mecanismos para sobreviver. Como um animal predador, em geral garras, dentes. Nós não temos nada disso. Nós somos animais que evoluímos para usar ferramentas que substituem essas características físicas que nós não temos. Então nós trocamos adaptações físicas por adaptações intelectuais. E isso está diretamente relacionado ao nosso bipedismo, a capacidade que nós temos de andar sobre dois pés, e a outros fatores, como por exemplo os polegares opositores, permitindo fazer o movimento de pinça. Parece besteira, mas tenta usar uma tesoura, por exemplo, sem o polegar opositor. Não funciona. O polegar opositor é uma característica evolutiva muito importante que você só vai encontrar no grupo dos hominídeos e em alguns primatas, mas não tão evoluídos como os nossos. Nossas mãos, elas têm a habilidade de manusear objetos. A gente consegue fazer isso de forma muito hábil, muito técnica, muito correta, o que permitiu que nós, seres humanos, desenvolvêssemos melhores ferramentas. Facas, lanças, flechas, machados, martelos, ponteiros e até tecnologias mais elevadas, como um arco, como uma besta. Besta é aquela que atira flechazinha assim. Então você tem várias formas de ferramentas que foram desenvolvidas baseadas no nosso intelecto, nos nossos polegares opositores, para atender às nossas necessidades. Nós, seres humanos, nós não nos modificamos através da evolução. Nós nos tornamos seres capazes de modificar a natureza. É isso que faz de nós seres únicos dentro de todo o espectro evolutivo, tá bom? A partir do próximo vídeo nós vamos trabalhar questões mais históricas, vamos entrar nos períodos históricos mais técnicos, tá bom? Um abraço, beijão para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!